Matilde Rosa Araújo é uma personalidade ímpar no panorama da nossa literatura infantil e juvenil, uma grande autora, uma grande poetisa, e nós sabemos o papel determinante que ela teve no desenvolvimento da forma como a leitura passou a ser encarada nas nossas escolas, nas famílias, na forma como as crianças abordaram mais profundamente aquilo que a poesia dirigida às crianças lhes pode abrir como perspectivas e, para além disso, sabemos como ela era uma pessoa extraordinária, uma humanidade que, acima de tudo aquilo que se pode imaginar que é possível, uma solidariedade entre colegas de escrita, que eu próprio fui beneficiária. Foi a primeira pessoa que me mandou um cartão, a minha Ana Maria Magalhães, quando nós publicámos o nosso primeiro livro. É inesquecível ter uma grande autora como a Matilde Rosa Araújo a dirigir-se a duas pessoas que ninguém conhecia, só porque tinham entrado num grupo em que ela era grande estrela, mas sempre uma grande estrela que acolhia na sua luminosidade todos aqueles que queriam de alguma forma entrar naquele ciclo. Portanto, é com emoção que me associo a esta homenagem que aqui o Plano Nacional de Leitura presta a esta grande autora. Era uma vez uma fada entretecida de doçura, pedagoga de exceção, pronta a guiar os alunos pelos insondáveis trilhos da felicidade. Crítica literária, benevolente, mas lúcida e criteriosa. Escritora comprometida com os direitos da criança. Ligada, desde a sua fundação, ao Comitê Português da Unicef e ao Instituto de Apoio à Criança. Grande poeta e contista, que sempre soube extrair do íntimo das coisas e das pessoas a poalha de beleza que permanece invisível para o comum dos mortais. Premiada com alguns dos mais prestigiosos galardões para livros destinados ao público infantil. Quando, na casa que era sua, a Sociedade Portuguesa de Autores, lhe foi atribuído o prémio Consagração de Carreira, com aquele sorriso ímpar e voz suave, Matilde agradeceu. Comovida, lembrou amigos, lembrou os direitos da criança, lembrou a educação, que deverá sempre ser poética, pois o futuro não merece a derrota. O humanismo, a solidariedade, a inteligência do coração que sempre pautaram a sua vida e informaram a sua vasta obra, fazem de Matilde um exemplo ético e estético, uma referência para aqueles que acreditam que ser criança é uma promessa e que todo o adulto tem o dever de não infantilizar a criança. A paixão da infância levou Matilde a construir alguns dos mais belos livros que as crianças do século XX tiveram o privilégio de ler e de ouvir ler. O livro da Tila, agora reeditado. O Palhaço Verde, O Sol e o Menino dos Pés Frios, O Passarinho de Maio, As Fadas Verdes, Segredos e Brinquedos. E nunca parou de transpor para o papel essa essência de ternura que a caracterizava. Anjos de Pijama, A Saquinha da Flor, A Boneca Palmira, Lucilina e Antenor foram os títulos que se seguiram. Inéditos ainda, ficaram Florinda e o Pai Natal e A Árvore Grande. Hoje, Matilde está longe pela presença física, mas o deslumbramento da sua voz faz-nos companhia. Era uma vez...
Com licença. Boa tarde, meus amigos, a todos. Estou muito contente de estar aqui convosco. Venho aqui conversar com toda a alegria e peço-vos que me façam as perguntas que quiserem fazer. Posso saber responder, posso não saber. Farei o possível por responder o melhor que souber e puder. E agradeço aos vossos colegas que me mandaram estas flores com tanto carinho, que dizem, não estando aqui, também não estivemos ausentes, que também os sinto presentes. Digam-nos um abraço do amigo, sim? Gosta da pessoa que é? Ai, meu amor, isso é muito difícil responder. Se eu gosto, diz que não gosto mesmo de nada. No entanto, há uma certeza, é que vivi com verdade. Quis dar o que podia dar, mas sei que não dei à vida muito do que devia dar. Por isso, gosto e não gosto, mas tenho uma certeza, é que vivi com autenticidade. Matilde, porquê é que nos seus livros fala sempre em paz e alegria? E alegria? Sim. Bom, é uma forma de pão, é como quem tem fome. E realmente eu tive sempre muita fome de paz, de alegria, de amor. É uma resposta a essa fome. Gosta de ler o que escreve? Às vezes não gosto. Dá-me a impressão que foi escrito por outra pessoa, ou que eu escrevi. Parece estranho, mas outras vezes gosto de ir reler e ver que essa tal outra pessoa escreveu qualquer coisa que eu ainda não vou rasgar. Claro, depois o tempo é que dirá o que fica ou o que não fica para os leitores futuros, não há? Ontem lemos uma poesia na nossa aula. Gostava de ir vê-la? Gostava, com certeza. E olha que ver poesia é muito importante. Era uma vez uma boneca com cabeça de loiça muito conservadinha, que foi para um museu para detrás de um vidro. Numa prateleira estava. Esperava muito quieta todos os dias, menos à segunda-feira, que os visitantes a fossem visitar. Ela nunca se ria. Isso não. Olhava muito fixa para os sapatinhos que lhe estavam muito apertados e ouvia dizer: "Olha, esta é tão linda, autêntica, tão antiga. Será do século XIX? Pelo vestido parece." A boneca, isto é cá para nós, sabia em que século é que tinha nascido, mas não dizia nada a ninguém. Só olhava para os sapatinhos brilhantes que lhe apertavam os pés de massa cor-de-rosa. E um dia chorou. Pelas faces de loiça deixou cair 2 grandes lágrimas de dor. E os visitantes diziam ao ver-lhe 2 lágrimas: "Esta boneca até chora. Deve ser tão antiga. Deve ser de valor." E ela, coitadinha, nunca pôde dizer: "Doem-me tanto os meus pezinhos. Tirem-me os sapatinhos." Palmira talvez não seja o nome de boneca, mas a boneca chama-se Palmira. Vivia muda e imóvel numa cadeira da sala, encostada a uma almofada cor de mel. Um aborrecimento de vida. A Raquel, a sua dona, não tinha licença para com ela brincar. Tão linda! Se cai no chão, parte a cabecinha de porcelana e as mãozinhas de massa. Raquel, coitada, começou a olhar para Palmira como se ela fosse uma estranha, distante. Se não conviviam, e Palmira, embora tivesse pena de não conversar com Raquel, acabou por a esquecer. E Raquel também quase esqueceu a boneca. Palmira conversava com a almofada de cor de mel. Sabes, almofada, tu és muito bonita, muito malzinha para me encostar, mas eu não saio daqui. Desde que me ofereceram como prenda à Raquel quando ela fez 5 anos. Como o tempo passa! Exclamou a almofada com voz de suma úmida, cada vez mais mole, mais cor de mel. Calcula! A Raquel já tem 10 anos! Já lá vão 5! É verdade! Como o tempo passa! Concordou Palmira numa conversa aborrecida de pessoas que têm pouco que dizer. De repente, a boneca pensou
pensou alto. Qual tempo? Qual passa? Como passa? 5 anos desde que vim da confusão parada daquela montra de brinquedos inútil! Que horror! E abandonou-se de encontro à moleza da almofada cor-de-mel. Naquele momento, chegou à sala a avó da Raquel com um espanador de penas azuis na mão direita muito erguida. Muito atarefada, parecia um maestro a dirigir a música. Nem ouviu uma palavra sequer da Palmira com a almofada. Que pó! Que pó! Esta casa precisa de arejar! Até cheira a pó! Esqueci-me de dizer que Palmira e a almofada viviam numa sala muito bonita, cheia de sofás, de jarras solitárias, de bibelôs, molduras com retratos de meninos, meninas, senhoras, senhores de todas as idades, a sorrir ou muito sérios. Esta casa precisa de arejar! Gritou novamente a avó, muito excitada. Arredou os reposteiros de veludo, um pesadelo de veludo que tapava a noite, o sol e o dia, e abriu a larga janela de par em par. Bom, deixo a sala a arejar e já volto, disse a avó, como se estivesse a conversar com alguém. E, na verdade, conversava com ela própria. Saiu em passinhos miudinhos, tic-tic, apantofados, e deixou o espanador de penas azuis no sofá, onde estava Palmira encostada à almofada cor-de-mel. Sabe-se lá porquê? Deixou-o ali. Bateu com a porta da sala para o ar não ir lá para dentro. Para onde a avó ia correntes de ar é que não. E até tinha razão. Palmira olhou com os seus fixos olhos de vidro para a almofada e para o espanador. Que até então era um desconhecido. E para a janela aberta de par em par, cheia de sol. E os olhos de Palmira, marotos, sorriram para a almofada e para o espanador, que tinha sido comprado no shopping. Mas era made in China. E se nós fugíssemos? Fôssemos! Era tão bom! E a boneca sentou-se na almofada, pegou no espanador com as mãozinhas de massa e num abrir e fechar de olhos, os três fugiram pela janela fora. Palmira, almofada e espanador. Não sei da Palmira. Sonhou-se como a Alice. Lembra-se, avó, da Alice no País das Maravilhas? Perguntou preocupada a Raquel. Lembro! Não sei se me lembro. Mas onde é que se bateu uma farrica no espanador? Onde é que eu o deixei? Faz-me tanta falta. Que cabeça a minha! Respondeu a avó. E ambas continuaram à janela, os cotovelos apoiados no parapeito. Sossegadas, a avó e a Raquel, sem saberem porquê, sorriam. Sorriam uma para a outra. À janela, banhadas pela luz do sol. Talvez esquecidas da Palmira, do espanador e ainda mais da almofada. Afinal, não esperavam nada. Sorriam uma para a outra, como se ao mesmo tempo tivessem descoberto um segredo que só elas sabiam. E talvez o soubessem também os pombos, os pardais da cidade. E na primavera, as andorinhas. As andorinhas. Vivi com autenticidade, vivi com verdade, quis dar o que podia dar.